O nosso desafio agora é o do contrato estimatório, certo? É um contrato que muitos enxergam também na nomenclatura a partir da palavra consignação, né? Da palavra consignação, porque nós temos o consignante e o consignatário. Esse contrato ele está previsto nos artigos 534 a 537 do Código Civil. Nós temos no Moodle um resumo de mais ou menos 3 páginas, onde tem uma síntese bem precisa, eu diria, dos principais elementos desse contrato e alguns exemplos jurisprudenciais, inclusive, de problemas que acontecem relacionados a esse contrato. Também está no Moodle, que eu queria chamar a atenção, 2 artigos, na verdade 2 trechos de livro, primeiro um comentários ao Código Civil dessa parte do Código, do Paulo de Tarso Sanseverino, e depois um trecho de livro do Pontes de Miranda. Eu recomendo os 2, o do Sanseverino, quem tiver à disposição também de ler, está bem interessante, porque é um comentário muito preciso, muito rico, como são os comentários dele, a esse tipo contratual. E isso está nessa doutrina, que o lugar comum de utilização desse contrato é, por exemplo, em comércio de bebidas, de veículos. De veículos é muito comum, até de obras de arte, pedras preciosas, numa linha, e talvez vocês tenham um pouco de conhecimento já, do que a gente está falando aqui, da vida prática até. E aqui nos cabe agora analisar as regras. Eu vou querer passar com vocês as regras, sempre bom vocês terem um código aberto, especialmente para analisar esses artigos 534 e 537 da nossa lei civil. E o que se coloca ali, assim, explicando sucintamente o contrato, é que o consignante ele entrega uma mercadoria ao consignatário, dando a esse consignatário um poder de disposição relacionada à mercadoria, um poder de disposição relacionado à mercadoria. E o consignatário que vai ficar então com a mercadoria, e notem bem, uma mercadoria que ainda é de propriedade do consignante. Então não há uma transferência de propriedade, não há o contrato não gera isso, nós já vimos até isso em compra e venda. Não há uma transferência, não é uma compra e venda. O consignante só transfere ao consignatário um poder de disposição sobre a coisa. O consignatário fica com a coisa. E esse é um contrato real que se forma a partir da entrega da coisa. Os contratos reais são aqueles que exigem a entrega da coisa para que a gente possa dizer que nós já temos o contrato formado. Então, o contrato estimatório é um contrato real. E esse consignatário, depois que ele tem essa mercadoria, pensem no carro. Então vocês, quando a gente diz até no linguajar comum, eu dei meu carro em consignação, eu deixei meu carro consignado. A gente está dizendo o seguinte, eu entreguei o meu carro, eu sou um consignante, entreguei o meu carro a um revendedor de veículos e ele vai vender esse veículo, ele tem o poder de disposição de vender esse veículo pelo preço de estima, que é o que também se chama, nesse caso, se chama preço de estima, o preço que o consignante fixou para que o consignatário disponha sobre esse veículo, certo? Então o consignatário ele vai vender esse veículo até por um valor superior, se ele quiser, para tirar o lucro dele. Na verdade, ele é um contrato comercial onde o consignatário efetivamente agrega um valor para o seu lucro. Então o consignante entrega, nesse exemplo que a gente está colocando aqui, um veículo, o consignatário fica com esse veículo, é fixado um preço de estima entre eles e o consignatário vai então vender o veículo por um valor acima desse preço de estima, ou pode ser até inferior. Ninguém vai fazer um negócio assim, mas a tendência é que ele coloque um valor a mais para que ele tenha o seu lucro. E ele vai então, depois de realizada a venda, restituir o preço de estima ao consignante, que era o proprietário do veículo, mas agora nós já temos, então, um novo proprietário.
O consignatário pode também, ao final do prazo que eles eventualmente determinarem, adquirir o veículo. Ele pode fazer isso, certo? Eles até podem renovar ali o contrato estimatório para ter um prazo maior para que ele venda, tá? Então, a linha básica é essa, de o consignatário, então, receber o poder de disposição. Notem bem, isso é uma palavra-chave aqui nesse contrato. Poder de disposição, e não há compra e venda aqui, não há transferência de propriedade. Tanto que nós temos uma observação aqui no nosso resumo, num dos itens abaixo em características, que vocês vão ver na página 1 do nosso resumo, que diz o seguinte: o consignante transfere ao consignário o poder de dispor da coisa identificada, que não exercerá no transcurso da vigência do prazo contratual. Então, o consignante, ele não pode dispor sobre a coisa durante aquele período em que vigora o contrato estimatório. Ele não pode vender a coisa, o consignante. Se ele for vender a coisa, ele tem que desfazer o contrato estimatório com o consignatário, tem que avisar ele e reaver a coisa, certo? Por um acordo, mas o consignatário está com a coisa e vai ficar com ela porque tem um contrato em vigor, certo? E numa distinção que a gente coloca aqui, ó, não há compra e venda de mercadoria, como a gente está colocando. No consignante, emite uma nota fiscal de remessa de mercadoria em consignação. Então, notem a diferença, que é uma diferença prática, né? Não há uma nota fiscal de compra e venda de mercadoria, mas uma nota fiscal de remessa em consignação, e isso tem reflexo na incidência, na não incidência, claramente, de impostos. Tanto que, se vocês forem além no nosso resumo, vocês vão achar um precedente do TJSP de 2015, que vai tratar justamente disso. Ó, apelação, ação anulatória de débito fiscal, ICMS, contrato estimatório. Pretensão inicial da empresa autora voltada à desconstituição de auto de infração, ou seja, ela tinha sido autuada por uma venda em consignação, que na verdade não é venda, né? É um contrato estimatório, onde se transfere o poder de disposição, mas não a propriedade. E aqui que errou, então, o órgão fiscalizador do Estado de São Paulo, porque fez uma autuação de imposto de circulação de mercadoria, né? Mas não tinha ali compra e venda de mercadoria, só tinha a ideia da consignação, né? Então está bem claro aqui, esse é um acórdão bem interessante que nos demonstra que não há efetivamente compra e venda, mas simplesmente a entrega da mercadoria para que o consignatário acerca dessa mercadoria disponha, certo? Então, lendo o artigo 534, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis, importante, é sobre bens móveis que recai o contrato estimatório, tá? E não sobre bens imóveis, sobre bens móveis, está bem claro aqui na lei. Então, o consignatário entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele ao consignante o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, lá no final do prazo estabelecido, o consignatário pode restituir a coisa ao consignante, pode ele mesmo adquirir, aí nós vamos passar por uma compra e venda, né? Eu vou ter um outro contrato de compra e venda, ou ele pode ter disposto e ter vendido efetivamente e vai aí pagar o consignante o preço de estima, perfeito? Então essa característica essencial está aqui no 534. Tem um elemento bastante importante desse contrato que é relacionado aos riscos dele, certo? E esse elemento está no artigo 535 do Código, que diz o seguinte: o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, se nós, consultores jurídicos, vamos aconselhar um consignatário, nós vamos ter que esclarecer a ele que ele deve tomar todo o cuidado com as mercadorias que ele receba em consignação. Por quê? Porque recai sobre ele os riscos da coisa.
Então, se nós temos um consignatário que lida com venda e revenda de veículos, ele vai ter que ter o máximo cuidado de armazenamento, né, de talvez colocar em garagens os veículos, porque se esses veículos forem danificados, mesmo que por evento de força maior, o consignatário vai ter que pagar o preço de estima ao consignante no vencimento do contrato estimatório. Então esse é um ponto bem importante, bem interessante do 535. Corre pelo consignatário os riscos da coisa. E vocês vão ver que tem uma observação no nosso resumo, lá no início da página 2, que vai dizer o seguinte: neste contrato é excepcionada a regra res perit domino. O que é a regra res perit domino? A regra res perit domino, lá do direito das obrigações da teoria geral, vai nos dizer que a coisa perece para o dono. Né? A coisa perece para o dono, ou seja, se a coisa for perdida, ainda que por evento de caso fortuito, é o proprietário que arca com as consequências da perda da coisa. Mas aqui não, vejam só, o proprietário continua a ser o consignante, que transferiu ao consignatário apenas o poder de disposição. Ele entregou a coisa, porque o contrato se forma a partir da entrega da coisa, é um contrato real. Mas o consignatário, ele atrai para si, em virtude da determinação legal, os riscos sobre a coisa, de modo que se a coisa for perdida, é o consignatário que vai responder por ela. Então, é uma exceção da regra res perit domino, ou seja, que a coisa perece para o dono, porque a coisa vai perecer, na verdade, para o consignatário que não é dono, não é proprietário, ele tem apenas o poder de disposição que impõe a ele, então, ou restituir a coisa no prazo fixado, no termo, na data final fixada, ou adquirir, né, pagando o preço de estima, ou pagando o preço de estima porque já vendeu a coisa móvel consignada, certo? Queria chamar a atenção de alguns outros elementos aqui que nós destacamos no nosso resumo, como aquele de que a fixação de termo contratual não é obrigatória, então pode o bem ficar em consignação sem que tenha sido determinado um tempo, e aí podem incidir aqui alguns usos ou práticas havidas entre as partes. Perfeito? Então não é essencial que tenha um termo final, mas traz segurança jurídica para ambas as partes se elas estipularem um termo final. No dia X, o consignatário deverá devolver a mercadoria ou pagar o preço ao consignante. Depois, o fato de que o consignatário, depois de receber a coisa, ele tem uma obrigação alternativa. Por que alternativa? Porque ele tem dois caminhos, que é os já mencionados. Ou ele devolve a coisa, ou ele paga o preço de estima, certo? Se ele recebeu 100 e o preço de estima era 80, bom para ele tem o lucro dele e o negócio está funcionando, e assim é para isso mesmo que serve esse negócio. Mas ele tem que pagar o preço de estima naquele termo final fixado, certo? Um outro ponto bastante importante é que a relação jurídica se dá exclusivamente entre consignante e consignatário, né? Se consignatário inadimplir, consignante não poderá cobrar de terceiro adquirente. Então vocês imaginem essa relação, né? O consignante, ele entregou a mercadoria com base num contrato estimatório ao consignatário, e o consignatário vendeu essa mercadoria para um terceiro. Se o consignatário não pagar o consignante não pode ir contra o terceiro, porque essa é uma relação autônoma. O consignante vai ter que cobrar do consignatário, que não repassou a ele dinheiro da venda. Perfeito? Então esse é um ponto também importante de compreensão, ou seja, nós não temos uma relação direta entre o consignante e aquele terceiro com o qual o consignatário se relacionou, né? O consignante não pode intervir, então, nessa relação também entre o consignatário e o terceiro que vem adquirir ou com o qual se está negociando. Tá? Inclusive, tem um acórdão aqui do TJ
de São Paulo que fala inclusive sobre os vícios da coisa, né? Ou seja, quem responde pelos vícios redibitórios civis da coisa, na verdade, é o consignatário perante o terceiro, e não o consignante, para vocês verem a autonomia dessa relação, certo? Falamos aqui que é um contrato real, pois vai se formar apenas com a tradição, né? E eu sugiro a vocês, então, que também olhem essa jurisprudência que está no Moodle, né? Na verdade, a referência a essa jurisprudência que está no nosso resumo e os artigos que estão no Moodle, porque são muito interessantes. É um contrato de uma relevância prática considerável, né? Comercial por excelência, para fazer com que esses da área de bebidas, de obras de arte, de pedras, de veículos, de livros também, possam circular sem adquirir, né? E tem um outro caso aqui bastante interessante de dois precedentes jurisprudenciais que eu queria aqui, por fim, referir, que são casos do TJRS, que são mencionados, em que algumas vezes quem compra algo tenta se escorar na tese do contrato estimatório para justificar a sua ausência de pagamento. Então aqui, nesses casos, nós temos que verificar a documentação específica, né? Se houve compra e venda ou se houve contrato estimatório. Então tem que comprovar o contrato que aconteceu. Vocês entendem? Então, às vezes, a figura do contrato estimatório é utilizada pelo inadimplente de um contrato de compra e venda que não pagou o que adquiriu e ele tenta configurar como se tivesse celebrado um contrato estimatório. E esses dois precedentes do TJ mostram que tentou-se utilizar a tese do contrato estimatório, mas que na verdade nós tínhamos no caso concreto compra e venda. Então tem que discernir, distinguir compra e venda de contrato estimatório. E de novo, a base de distinção disso é que na compra e venda o objetivo se cria uma obrigação de transferir a propriedade. E no contrato estimatório não, se transfere o poder de disposição. E lá no final pode o consignatário, claro, adquirir, né, ficar para si com a mercadoria ou ter vendido e vai ter que daí pagar o preço de estima. E um outro precedente tem aqui, daí o recurso especial 710.658, é também um que reflete, né, o artigo 536 do Código Civil que nós não tínhamos comentado ainda, né? A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pagam integralmente o preço. Ou seja, o consignatário, quando ele está com a mercadoria, né, e está lá no depósito dele, vamos dizer assim, ele tem um poder de disposição, é evidente que os credores do consignatário não podem ir buscar a satisfação dos seus créditos, né, perante esse bem, porque esse bem não é do consignatário. O consignatário tem só o poder de disposição. Então a gente tem que pensar na lógica do contrato e aí a gente acha as soluções jurídicas adequadas. Então não faz sentido, por exemplo, o que aconteceu nesse recurso especial 710.658, onde tinha uma empresa com mercadorias em consignação e ela tem uma quebra, uma falência, e se tenta arrecadar esses bens que na verdade eram consignados e que pertenciam a um consignante. Então o consignante entrou com uma medida judicial para livrar esses bens da arrecadação da falência. Claro, por quê? Porque ele era o proprietário. Por que ele era o proprietário? Porque o contrato celebrado era um contrato estimatório. E pela natureza jurídica do contrato estimatório, não há transferência da propriedade. Se transfere a posse para o consignatário, que vai ficar, de novo, com esse poder de disposição, mas ainda não com a propriedade. Propriedade ele terá se ele exercer, se ele quiser ficar com o bem no final do contrato, no final do prazo estipulado. Perfeito? Então essas são as características mais essenciais e uma análise também da casuística, né, e de questões práticas envolvidas. Eu, de novo, recomendo que se leia o material complementar de doutrina sobre esse assunto, porque é bastante interessante e muito detalhado, inclusive com
aspectos históricos e de direito comparado sobre essa figura tão útil, né, no meio empresarial, que é o contrato estimatório.